aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo aí, um bate e volta rápido, um pós-jogo, já são meia-noite e o Vasco mais uma vez decepcionou em São Januário, galera. Vasco e Lanús pela Copa Sul-Americano, Vasco 0, Lanús também 0, porém o empate soou como um gostinho de derrota, galera, porque o Vasco precisava muito dessa vitória para poder estar se destacando como primeiro do seu grupo. E não foi isso que aconteceu. O Vasco desperdiçou a chance de liderar o grupo G como um dos primeiros a se colocar para podermos estar entrando nas oitavas de final. Porém, ainda temos alguns jogos a definir, né? Nada está perdido. O grupo G ainda temos aí para jogar fora de casa. Vamos pegar agora o Porto Cabício fora de casa. Vamos pegar o Lanús fora de casa e vamos pegar o Melgar aqui dentro de São Januário ainda também. Então o Vasco tem que ganhar esses 3 jogos aí para poder, né, definir de vez e matar a jogada. O Vasco tinha um confronto direto com o Lanús, porém não aproveitou, né, essa oportunidade dentro de casa para poder estar liderando contra o Lanús. Então agora o Vasco só depende dele mesmo para poder estar liderando o grupo G e assim voando para as oitavas de final. Então, galera, vamos confiar e aguardar para ver no que vai dar, né? Mas vamos falar agora do jogo, o que aconteceu, né? Quem foi o craque? O craque do jogo disparado foi o PH, o Paulo Henrique, jogou muito, se doou bastante, correu atrás. Hugo Moura também foi outro também que se doou também bastante, né? Jogou muito assim, cara, defendeu bastante ali no meio de campo, foi muito raçudo. Agora, infelizmente, alguns não foram tão bem quanto o Paulo Henrique e o Hugo Moura, né, galera? Vamos falar aqui do nosso ídolo aí, o Felipe Coutinho, mais uma vez, não jogou aquilo que nós esperávamos, né? Felipe Coutinho deixou a desejar também no futebol essa noite. O Verratti nem tocou na bola e quando tocou não conseguiu definir uma jogada. E o Fábio Carille como técnico, cara, todo mundo já sabe, né? É um técnico limitado, é um técnico que joga muito para a defesa, então não tem muito o que esperar dele fazer, dele mexer lá na frente, né? Falta, assim, acho que um pouco de coragem pro Fábio Carille poder mexer, cara, com vontade no time, com tesão para ganhar. Tá faltando isso, porque, cara, o Verratti, cara, nesse jogo de hoje, o Vasco jogou com jogador a menos, cara. Minha opinião, o Vasco jogou com um jogador a menos, porque o Verratti não fez nada, cara. E é aquela jogada que todo mundo já conhece, todo mundo já manjou, né? Linha de fundo, cruzar para o Verratti. Pô, os laterais cruzar para o Verratti, os ponta cruzar para o Verratti. Só tem isso, ó, cruzamento para o Verratti. E não funciona, cara. Os caras marcaram isso. Todo mundo tá marcando esse tipo de jogada. E quando o Verratti sai da área para tentar pegar na bola e tentar fazer uma jogada, o Verratti não consegue, cara. Infelizmente, o Verratti é muito ruim quando se trata de bola rasteira. O Verratti não consegue finalizar, o Verratti não consegue driblar, o Verratti não consegue passar, quebrar linha de impedimento. Não dá. O Verratti por baixo é horrível. O Verratti é muito bom em bolas aéreas. Aí ele é letal, ele é matador. Falar para ele, pega a bola aqui e sai driblando, porra, tenta fazer uma jogada diferenciada, uma jogada individual, não vai rolar. E aí, um jogo como esse, precisávamos de um técnico com coragem de tirar o Verratti e pôr mais um atacante, porém um atacante que pudesse fazer isso que eu estou falando. Vir, buscar, levar, driblar, né, cavar falta, tentar, cara, porque a bola aérea não estava funcionando, não estava rolando.
bola aérea não rolou. Então a gente precisava de mais um atacante para poder estar buscando essa bola e estar fazendo essa jogada de fundo aí, essa jogada de efeito, um jogador que pudesse entrar, driblar, entrar, ir com tudo, cavar a falta, e não tínhamos. E no banco nós tínhamos quem? Zucarello, né? O Lucas Zucarello, que é o moleque novo aí que podia estar entrando para estar rabiscando, estar fazendo essas coisas, né? Aí ele entra, né, com o Ryan, aí no segundo tempo ele tira o Ryan e bota o Lucas Zucarello. Só que ele também já botou o Ryan e o Zucarello também numa função que não tem nada a ver com eles. Então, assim, cara, infelizmente o Fábio Carille, cara, ele tem culpa, assim, nessas mazelas que acontecem com o Vasco da Gama dentro de São Januário. Desperdiçamos uma oportunidade de ouro de estar liderando a ponta no grupo G, mas, né, aí no segundo tempo ele tirou o Felipe Coutinho e botou o Adson, tirou o Jair, entrou o Paulinho, até aí também tudo bem, o Adson, tirou o Nuno e entrou o Alex Teixeira, tirou o Ryan e botou o Zucarello, tirou o Hugo Moura que estava morto, porque, cara, correu muito, o cara ralou pra caramba, o cara jogou muito, aí entrou o Matheus Carvalho, mas o time é limitado, cara. Infelizmente, o que tem para hoje é isso, galera. O time do Vasco é limitado, falta qualidade, falta jogar com vontade, porque não dá. Porra, o zagueiro, infelizmente, também dá um. Pô, cara, o Lucas Freitas, não sei nem como é que. Porra, cara, o Fenerbahçe tá querendo levar ele, porque o Lucas Freitas deu uns mole na zaga hoje. Porra, graças a Deus o João Vitor estava lá para poder consertar algumas besteiras que ele fez, porque infelizmente, não posso nem falar que ele zagueirou, porque ele não zagueirou não, cara. Deu alguns molezinhos aí, alguns doces que só Jesus na causa. Graças a Deus o Lanús, ele veio para jogar lá atrás. O Lanús veio para jogar lá atrás, para tentar o empate e conseguiu. O empate para o Lanús saiu como vitória. O Lanús segurou a bola o tempo todo lá atrás. O Lanús saía no contra-ataque, tentava surpreender o Vasco, né? Mas graças a Deus não conseguiu lograr êxito nessa empreitada de fazer um gol no contra-ataque. Agora, quem vai ter que fazer esse dever de casa é o Vasco contra o Lanús lá, cara, na Argentina, que é muito forte. Então, nós tínhamos aí um repertório, né? Tínhamos a enquete de que o Vasco estava 6 jogos sem perder, então o Vasco vai para 7 jogos sem perder, sendo que agora temos aí o empate. E na enquete aí, não é nem enquete que eu quero falar não, cara, é ai, cara, me fugiu agora da cabeça aí, nos comparativos, né, entre Vasco e Lanús, aonde o Vasco jogou 4 partidas contra o Lanús, 2 vitórias para o Vasco e 2 vitórias para o Lanús, sendo 2 vitórias para o Vasco em São Januário e 2 vitórias para o Lanús na Argentina. Agora nós temos 5 partidas, sendo 2 vitórias para o Vasco, 2 vitórias para o Lanús e um empate. Agora nós vamos jogar lá na Argentina. Então, ou o Vasco empata ou o Vasco ganha, filho, porque senão vai dar ruim para nós, filho. Vai ficar difícil, entendeu? E aí vamos pegar agora o Porto Cabedelo, vamos pegar o Melga, né? O único que vamos pegar em casa é o Melga, filho. Entendeu? Dá-lhe uma porradinha aqui no Melga. E nós estamos em segundo, né, no grupo, porque em saldos de gol o Lanús está passando o Vasco da Gama. Então temos essa bobeiragem aí, né? Nessa zagueiragem, essa bobeiragem aí que o Fábio Carille cometeu. E infelizmente, olha, é o que tem para hoje, galera. É esse empate aí com gosto de derrota que ficou aí, ó, agarrado na garganta do torcedor. O torcedor ficou puto, mais uma vez o Fábio Carille saiu correndo aí, né? Não quis escutar o vai tomar caju. A torcida mais uma vez cobrando e eu não sei o que vai ser na próxima janela. Parece que o Pedrinho está dizendo que vai vir contratações para poder estar reforçando o time. Parece que ele está falando que vai trazer aí mais um zagueiro, um meio de campo e 3 atacantes. Aí eu te pergunto, porra, o cara quer 3 atacantes. Se ele trouxer 2 atacantes bons, filho, já está de bom tamanho. Que entre no lugar do Verratti, né?
venha fazer essa substituição. Agora, precisamos aí, cara, de um meio de campo qualificado para poder estar entrando no lugar do Felipe Coutinho, mas bem qualificado mesmo. Mas se não trouxer um meio de campo, que venha então pelo menos dois zagueiros, mano. Dois zagueiros bons, dois zagueiros qualificados, que venham tomar conta da zaga, mano. Firme mesmo ali, entendeu? Mas se não puder, traga aí pelo menos aí o zagueiro e pelo menos aí o meio de campo aí, de preferência aí, cara, o cara que possa fazer o meio de campo de criação, não um meio de campo de defesa. Porque de defesa nós temos aí o Hugo Moura, temos o Matheus Carvalho, temos aí o Paulinho, né? Temos também o PH, que pô, brigou e também criou. Então a gente está precisando aí de um meio de campo de criação, cara. Meio de campo que bote a bola no chão e crie jogadas de efeito, né? O homem que todo mundo costuma dizer, né? O último toque, né? Que ele consiga botar os caras de cara pro gol. Então, infelizmente aí, esse pós-jogo veio aí com essa tristeza aí, com esse gosto de derrota. Infelizmente, foi o que o Vasco nos ofereceu hoje aí, galera. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo pós-jogo. Valeu!